Olá, alunos, vamos agora com mais uma videoaula. Hoje, nessa videoaula, o nosso tema vai ser a concentração fundiária, e os conflitos no campo. Um dos graves problemas, que temos no nosso país, a existência de latifúndios, acaba causando uma grande desigualdade social no nosso país, além de afetar também na produção de alimentos, e deixa muitos trabalhadores rurais, pessoas que de fato vivem do campo, que trabalham no campo, também acabam sendo prejudicados, Ficam trabalhadores rurais que acabam ficando sem terras, Então, o tema de hoje, mais um tema com um componente social bem forte que a gente traz na nossa videoaula. Então, fiquem bem atentos agora à nossa videoaula e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Vamos, portanto, à nossa aula, nossa terceira videoaula, Tema que a gente traz para você nessa videoaula é a questão fundiária e os conflitos no campo. A questão fundiária, ou a questão agrária no Brasil, já é um problema bastante antigo. Ele nasceu praticamente quando o nosso país, como conhecemos hoje o Brasil, também nasceu. É um problema bastante antigo, é mais um problema que nós temos no nosso país que vem de longas datas, ainda sem soluções definitivas, sem uma solução definitiva. E é fruto do processo histórico ligado ao período colonial. A gente vai entender daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. De onde vem esse problema fundiário, agrário no Brasil? Vem da época das Sesmarias. As Sesmarias foram a base do sistema de ocupação de terras do Brasil durante muito tempo, durante muitos anos, o que acabou resultando numa grande concentração de terras. A coroa portuguesa se apossou das terras, do que chamamos hoje de Brasil, mas como cuidar de tanta terra? Então, na época, foram criadas as Sesmarias, que eram autorizações que o governo dava a determinadas pessoas, geralmente nobres ou pessoas ricas, Portugal, que tomavam conta de longas extensões de terra. Sesmaria dava a eles o direito de explorar aquele pedaço de chão. E eram longos trechos aí de terra, sabe? Uma grande quantidade aí de terras, já naquela época distribuída para poucas pessoas. As Sesmarias surgiram a partir de 1530. Vamos lembrar que no início do Brasil, nos primeiros anos de 1500 a 1530, a coroa portuguesa tomou posse do Brasil, mas praticamente não explorou. A partir de 1530, já que eram muitas terras, e outras nações estavam de olho também nessa faixa de terra do nosso continente, então, para não correr o risco de perder essas terras, a coroa portuguesa passou a ceder as Sesmarias para algumas figuras. O Brasil, o sistema sesmarial, sofreu modificações ao longo do tempo, devido à natureza colonizadora do nosso território. A ausência de mecanismos que pudessem evitar a concentração de terras não existia, e também do seu pleno uso, bem como o caráter hereditário da posse das terras. Esse sistema durou de 1530 até 1822, e na falta de um dispositivo mais claro aí sobre o acesso à terra, a posse passou a campear, passou a valer livremente no Brasil. Houve um período em que a coroa já não era mais a coroa portuguesa, certo? Mas o governo até então, monárquico no Brasil, deixou de se descer Sesmarias e passou um período ali onde não eram mais repassadas Sesmarias, até que veio a Lei da Terra, setembro de 1850, que ela reconheceu as Sesmarias antigas, ratificou formalmente o regime de posses, instituiu a compra como única forma de obtenção de terras no Brasil. Mas um detalhe, a Lei de Terras foi criada no Senado, que era composto por grandes latifundiários do Brasil. Então já foi uma lei que nasceu servindo aos interesses de alguns. Então é um assunto aí bastante instigante, bastante interessante a gente falar sobre a concentração fundiária, Uma característica na agropecuária brasileira é a concentração fundiária, como a gente viu aí, já um problema bem antigo, lá do início do descobrimento do Brasil, quando a coroa portuguesa tomou posse do Brasil. Então, a concentração fundiária é algo muito forte. A gente observa nessa imagem que representa a distribuição de terras no Brasil, Dos 5,6 milhões de propriedades, 78,7 mil, apenas 1,4% concentram aproximadamente 40% da área total
dos imóveis rurais do Brasil. Então, pouca gente sendo dono aí de um grande pedaço, uma grande faixa de terra no Brasil, né? Os povos indígenas, né? A gente já falou em outra aula, os povos originários, eles já estavam aqui quando os colonizadores chegaram, também acabaram ficando com uma fatia pequena, né? O homem foi se apossando das terras e o índio ficando cada vez mais acuado. A gente ouve vez ou outra, né, algumas críticas, né, erradas, né, quanto à demarcação de terras indígenas, mas os índios que já estavam aqui também têm um percentual pequeno das terras do nosso país, né? Então é um país de propriedades rurais, né? As áreas urbanas, unidades de conservação e outras áreas públicas, né, somam menos da metade da área ocupada por todas as propriedades rurais no território brasileiro. Outra imagem aí para você observar bem a concentração de terras do Brasil, mais de 2.500 hectares, né? Só 30,4%. 1.000 a 2.500 hectares, 14,6%. Lá embaixo, ó, você divide de 1 a 5 hectares, 0,9%, que é a total, no lado direito aí, é a parcela do total de área rural do país, e à esquerda, o tamanho da propriedade, né? Para você observar o quanto representa, né, essas grandes propriedades de terra que estão na mão aí dos latifundiários. Então, mais uma imagem aí para a gente ver como funciona a concentração de terras, né, no nosso país. Bom, toda essa concentração de terras acaba gerando conflitos pela terra. Tem muita gente aí precisando de terra, gente que produz, mas acaba não tendo. E muita gente aí com terras, grandes extensões, grandes faixas de terra, sem explorá-las adequadamente, ou pouco as explorando, né? Então isso acaba gerando conflitos, porque tem muita gente aí precisando de terras, né, no nosso país. A luta pela posse e a propriedade da terra, então até confunde-se com a história do nosso país, né, que registra vários exemplos de movimentos de resistência, né, à expansão das grandes propriedades agrárias, né? Muitos povos indígenas foram expulsos de suas terras conforme as grandes propriedades avançaram pelo interior. Isso vem acontecendo, a gente vê, é muito comum vermos ainda conflitos, né, entre índios e madeireiros, pessoal das madeireiras, grandes latifundiários, criadores, pessoal que vai explorar minério e acaba avançando, né, nas terras indígenas, de olho na riqueza natural também, algo que a gente já lembrou. Então, você vê que tudo está interligado na geografia, né? Tudo que cada conhecimento novo ajuda a entender algo que já ocorreu, algo que já vem acontecendo, né? A gente entendendo como o nosso país surgiu e as coisas vão se desenvolvendo, vão se desenrolando. Então, os conflitos de terra, né, ainda existem movimentos, né, que lutam por direito à terra no nosso país, mas, para além desses problemas de conflitos de terra, também tem a disputa pela água, que também é um problema que vem crescendo também no nosso país. Mais recentemente, outro tipo de conflito, né, surgido com frequência no Brasil, que é a disputa pelo uso da água. Como as atividades agrícolas da exploração mineral usam muita água, sobra uma quantidade pequena para pequenos e médios proprietários, né? A gente vê, muito comum. Observamos também aqui na nossa região uma certa disputa, né, pela água, enquanto a água muitas vezes acaba beneficiando indústrias, né? Alguns pequenos produtores acabam tendo uma certa dificuldade para ter água à disposição para o seu sustento e também para a sua produção. E falando em conflitos, né, a reforma agrária, que é um tema também muito interessante, cabe nesse nossa aula de hoje. Segundo a lei brasileira, a Constituição, o governo pode desapropriar as terras públicas ou privadas improdutivas. E olha que são muitas, mas nem sempre é assim que acontece. Ou seja, aquelas terras que são pouco aproveitadas para a produção e que não cumprem sua função social, então devem, por lei, ser desapropriadas. A gente vê alguns conflitos ocorrerem justamente porque essa questão da reforma agrária acaba não avançando da forma que deveria avançar. É um direito assegurado aí, portanto, por lei. Entretanto, latifundiários, né, costumam usar algumas estratégias para disfarçar a improdutividade da propriedade, né? Como desmatar a terra para que pareça estar em uso. Outros exigem do governo pagamento de indenização, né, pelas benfeitorias realizadas. Há uma verdadeira indústria aí na resistência à reforma agrária. Portanto, um tema sempre bastante atual, né? Olha, para se ter uma ideia, recapitulando um pouco aqui
do que já falamos antes, né? Outro bom exemplo também aí, os quilombos e terras indígenas, né? E os quilombos e os indígenas, né, que também acabam sofrendo muitas vezes, né, nessa disputa aí por terra, né? Então é importante lembrar também desse detalhe, né, que existem os quilombos e terras indígenas, né, as comunidades remanescentes de quilombos, assim como os índios também produzem o espaço agrário no Brasil, então também são peças importantes nessa questão aqui no Brasil, né, mas de um modo peculiar, os índios e os quilombolas, né, já que eles conservam grande parte das áreas em que vivem há muito tempo, portanto, são grupos aí no nosso país que têm sua própria cultura e também já conservam, né, grande parte dessas áreas em que vivem, né, há muito tempo aqui no Brasil. Chamando a atenção aqui para um dado também muito interessante, a gente vai já falar, se aprofundar mais nessa questão agrária do Brasil, mas um dado interessante de uma pesquisa, certo? Um estudo inglês mostra que metade da área rural do país está na mão apenas de 1% de proprietários, enquanto 70% dos alimentos que a gente come aqui no Brasil são cultivados por pequenos produtores que pelejam, né, no seu dia a dia para produzir, e com muita dificuldade. Enquanto isso, o tal 1% atua na exportação de grãos e gado, provocando enorme impacto social. Tá bom? Passa por cima da lei contra direitos dos índios, das populações tradicionais, né, e também da lei ambiental, destruindo os mananciais, né, com prejuízo aí para nossas águas e florestas. Então, 1% dos proprietários tem aí grande parte, né, da área rural do nosso país, enquanto que 70% dos alimentos que são produzidos aqui são pelos pequenos produtores. Esse 1% que produz para exportar e acaba produzindo para exportar para outros países, né? Você vê como uma coisa aí é conflitante. Então, para fechar aí, concentração de terras Sesmarias, né? 1822, depois de alguns séculos, registro de terras obrigatório, poceiros e grileiros. 1850, lei de terras, que proibia a ocupação de terras devolutas, a tão polêmica lei de terras, né, que foi criada no Senado por latifundiários que, obviamente, se beneficiaram. Então, uma série aí de datas importantes aí para a gente observar em relação à questão agrária no Brasil.